Tá ouvindo aí, né? Bom, o interessante é o seguinte, eu acho que, por isso que a gente convidou, né, a Fernanda aqui da Mastercard, porque é uma empresa que resolveu esse problema em vários segmentos, né? Segmento de varejo, pagamentos entre empresas e tudo mais. Fernanda, como que a Mastercard vem trabalhando para trazer essa mesma padronização, essa interoperabilidade para o transporte público, para a mobilidade e ajudar a melhorar a vida de tantas pessoas, tornar as cidades mais inteligentes? Se puder contar um pouquinho como que a Master vem trabalhando, a gente agradece. Legal, obrigada, Marcelo. Boa tarde, pessoal. Sou Fernanda Caraballo. Na Mastercard eu sou vice-presidente da área de setor público. E a Mastercard vem atuando globalmente nessa área de transporte público há mais de 10 anos. Então a gente participou de um dos primeiros projetos para habilitar a aceitação de pagamentos com cartão de crédito e débito direto na catraca dos metrô em Londres, que é um dos grandes cases. Hoje em Londres você pode pagar ônibus, metrô, qualquer forma de transporte público. Acho que no começo teve muita conversa com operadores, né, educando, explicando, até testando a tecnologia aqui no Brasil, com todas as jabuticabas brasileiras que a gente sempre tem, adaptando para o mercado local. Mais de 27 operações de transporte no Brasil, onde você já pode pagar com o seu cartão. O metrô do Rio, por exemplo, foi uma das primeiras, né, que habilitou isso. Quando tem grandes eventos, né, na cidade do Rio, por exemplo, a gente observa bem quando olha as estatísticas de pagamento com cartão. No show da Lady Gaga, por exemplo, a gente viu que os pagamentos com cartões Mastercard no transporte público aqui do metrô Rio aumentou 400% naquele fim de semana do show da Lady Gaga, porque são pessoas que no seu dia a dia não pegam transporte, né, e elas têm um meio de pagamento que é aceito lá. Então, ao invés de vir de carro, procurar lugar para estacionar, elas optaram pelo mais conveniente, que era o transporte público, e tiveram uma experiência de pagamento fácil, que faz com que elas provavelmente numa próxima vez façam a mesma opção. Então a gente fala que é um trabalho de longo prazo. A gente tem no Brasil mais de 1.000 municípios, né, com bilhetagem eletrônica, com pagamento eletrônico no transporte, que a gente precisa ir fazendo essa expansão e precisa ir colocando essas novas tecnologias. Então, quando gestores públicos vão fazer uma nova licitação, né, para operação ou para bilhetagem de transporte, essa é a hora mais fácil de já incluir essas novas tecnologias, de já colocar nos requerimentos esses novos meios de pagamento, porque aí já quem entra, já entra, né, sabendo desse investimento e dessas condições. Então, acho que é um pouco isso. A gente vem fazendo esse trabalho para democratizar e modernizar um pouco os pagamentos no transporte. Poxa, Fernanda, obrigado aí pela contribuição. Gente, é um trabalho realmente passo a passo, né, Fernanda? Primeiro você tem que levar ao poder público, aos técnicos, né, aos funcionários públicos, aos secretários de transporte e mobilidade, o conhecimento, né? Primeiro, eles precisam tomar decisões baseadas em conhecimento. Eu acho que esse é o principal ponto. E aí, quando eles têm o conhecimento correto, certamente a conclusão é de que você precisa oferecer diferentes opções para os cidadãos. Bom, então, entendendo que isso é um caminho sem volta, que isso é urgente do ponto de vista de cidades para se tornarem cada vez mais inteligentes, eu vou, antes de passar a palavra aqui para o Pablo, eu vou voltar para o Arthur, vou fazer uma pergunta, só para o pessoal aqui entender, Arthur. Você imagina uma cidade como o Rio de Janeiro, por exemplo, a cidade do Rio. Hoje ela tem um cartão específico para usar o transporte público. O que ela precisa fazer? O que é necessário fazer para, em cima dessa operação, ou seja, se a ideia é dar opções, você mantém as opções que tem, em cima dessa operação, o que precisa ser feito para começar a aceitar cartões e ter todas as vantagens que a Fernanda colocou? Bom, eu sou suspeito para responder, porque, na verdade, eu considero isso uma coisa muito simples de ser feita. Porque nós temos feito isso em vários lugares, não só no Brasil, mas fora do Brasil. A gente tem projeto no Vietnã, nos Estados Unidos, na França, na Europa, em vários países da Europa. E claro que em cada localidade tem variações. Existe uma certa complexidade de fato. Ou seja, primeiro uma coisa que até você já mencionou, que é a questão do conhecimento, certo? Porque quem vai comprar
também tem que ter um pouco conhecimento para poder comprar certo. Eu lembro que um dia eu estava viajando para os Estados Unidos e meu filho falou, pai, tá aí, traz um videogame de última geração. Eu falei, pô, como é que eu vou fazer isso? Aí eu tive que conversar com um colega, um amigo que inclusive trabalha na minha empresa, que é um aficionado por videogame e especialista, para me ensinar como que eu faço para comprar esse negócio. Então eu diria que é mais ou menos isso, né? O comprador precisa conhecer um pouco o que ele está comprando, para poder modelar a solução de maneira consistente. Então por aí vai. Eu diria que se você tem uma boa preparação, se você tem esse conhecimento, as coisas podem ser implementadas muito rapidamente, se também você, vamos dizer assim, incorpora os players adequados, né? E eu tenho sempre batido numa tecla de trabalhar com um certo grau de especialização e não contratar empresas que vão fazer tudo, não é? Tipo, quando você vai construir uma casa, você não chama aquele grupo de pessoas para fazer tudo. Vai ter o cara que é o especialista no acabamento fino, tem o outro cara que é especialista em madeira, tem o outro cara que é especialista em telhado. É mais ou menos isso daí. Isso também acontece nesse mundo da bilhetagem eletrônica. Então nós temos excelentes empresas no mercado brasileiro, né? Mas quando a gente fala do mundo EMV, é uma especialização nova para todo mundo. Então acho que requer uma dedicação ao buscar especialistas no assunto, buscar conhecer especialistas no assunto. A experiência que a gente tem implementações feitas praticamente do tipo quase imediato, porque você tem uma solução, tem um hardware que está na rua já preparado, porque aí voltando na questão, vamos estender um pouco mais, porque na questão da padronização, quando a gente vai para o mundo EMV, eu não posso pegar qualquer hardware e colocá-lo para aceitar cartão. Não é uma questão de software só. O hardware tem que ter passado por um certo grau de certificação. E existem 2 níveis de certificação de hardware, pelo menos, e um terceiro nível de certificação, que é mais ou menos de software e de aplicação, vamos dizer assim, para verificar que a tua solução funciona desde o equipamento até o adquirente. Mas os 2 níveis primeiros, eles estão associados ao hardware. Se você comprou o hardware errado, você tem que trocar o hardware. Então aí, os tempos de implementação se tornam muito maior se você está numa situação dessa. Citando algumas experiências que a gente teve, nós tivemos experiências, por exemplo, em Atenas, onde o hardware estava preparado no nível chamado nível 1, que é praticamente... É difícil explicar, né, assim falando genericamente, mas é muito ligado ao hardware, na parte de comunicação de radiofrequência. Eles tinham essa certificação já no equipamento deles. Então nós agregamos a de nível 2, que está um pouco associada ao hardware, mas ela pode ser adicionada, certo? É um certo software que a gente pode adicionar. E se fez a certificação de nível 3. E obviamente, com isso, você tem um tempo um pouco maior, porque você teve que fazer esse trabalho de adaptação. Mas se você já tem a solução, já compra, ela já preparada para implementar a solução EMV, isso pode ser uma questão de, vamos falar assim, a burocracia vai tomar mais tempo do que a parte técnica, eu diria nesse tempo. Ou seja, 2 meses, 1 mês é possível. Em outros casos, na Europa, por exemplo, o tempo de implementação de uma solução EMV para os grandes players, eles estimam de 12 a 18 meses, por conta da burocracia, que é toda a negociação e tal. Mas, tecnicamente, esse tempo é muito mais curto. É impressionante você pensar em alguns meses resolver um problema tão grande da população, né? Eu acho que realmente é uma coisa que fica aqui o pensamento nosso, a reflexão de como ajudar melhor os governos a tomar essas decisões corretas, né? Eu acho que o Arthur falou em 2 coisas importantíssimas, né? Primeiro é buscar conhecimento e especialização. Então agora eu vou passar aqui a palavra para o Pablo. Pablo, olhando aí todo o histórico aí que você apresentou, né, da RioCard+, mais de 20 anos buscando trazer novos meios de pagamento, facilitando a vida das pessoas, ajudando o poder público a entregar um melhor serviço, garantindo a interoperabilidade do uso do cartão em transportes em mais de 70 cidades. Por que vocês
optaram por agora se especializar também e oferecer isso para cartões bancários, né, cartões MV ou pagamentos abertos. E também, o que vocês... qual que é a contribuição de vocês junto aos poderes públicos para que isso seja feito de maneira rápida? Existe algum modelo específico? Vocês identificaram algum caminho mais apropriado para isso? Bom, Marcelo, duas perguntas muito boas, de fato, porque assim, está no nosso DNA, de fato, tentar sempre oferecer serviços mais adequados, mais apropriados para as pessoas, para o poder concedente, né, e para os operadores e integradores. Então, de fato, a gente precisa ter essa vanguarda porque é um compromisso que assumimos dentro de casa, tá? Então, o modelo Open Loop MV, ele já foi no Brasil, ele já foi no mundo, não é? De fato, a gente segurou um pouco para entender o cenário mundial e brasileiro, para, de fato, não errar. Porque, já trazendo a segunda pergunta para frente, Marcelo, o que acontece é que a Rio Card, ela é escala pura. Então, tudo que a gente fizer já tem uma escala dada muito grande, entendeu? E isso por si só já auxilia poder concedente, pessoas. Então a gente não pode, a gente não se dá o direito de errar, entendeu? Em viés nem tecnológico, nem em termos de meio de pagamento. Então, a nossa ideia com o Open Loop, de fato, é diminuir essa fricção, esse atrito, como você disse, é reduzir fila, né? É atingir o público que vem para o Rio Innovation Week e não consegue entrar no VLT, não é? É atingir o turista, é de fato causar essa diversidade de meios de pagamento que a gente vê no mundo inteiro, como a Fernanda falou, em Londres, Paris, Barcelona, enfim, o mundo já foi, não é? Mas o que a gente entendeu que no Brasil ainda não existe, tá? E é o que a gente vai fazer. Nós vamos o primeiro PSP de verdade do Brasil. A gente vai prover serviço de pagamento de cartão por aproximação, tá? Em um ambiente específico para a mobilidade urbana, completamente adaptado, tá? E com um back-office completamente aberto, tá? Para as melhores práticas do mundo, podendo fazer integração de modais, porque o que eu estou falando agora não existe, tá? Os modelos transacionais hoje do Brasil não permitem integração intermodais. A gente vai integrar intermodais. A gente pode conceder descontos, por que não? Não necessariamente para mobilidade. Por que não uma pessoa que entra chutar aqui, nem pensei, mas num estacionamento de shopping, né, pagando por aproximação, e vai numa loja, utilizando aquele mesmo cartão Mastercard, por exemplo, que ele utilizou naquele momento, ter 10% de desconto na loja XYZ por conta do primeiro TEP. Tudo é possível, né? Descontos via integração, né? Pegou uma primeira perna, deu um TEP com seu cartão MV por aproximação, na segunda perna entra tudo é possível dentro da nossa solução. Então, isso o mundo já faz, né? O mundo já faz. A Cube, que é uma, que tem o seu próprio, né, PSP, completamente coexistente com o seu modelo de arranjo fechado. E a gente está seguindo, de fato, o que o mundo, né, mostrou para a gente que é mais eficiente. Então, acho que essa é a mensagem, Marcelo, né? Como que podemos ajudar e o que a gente vai ser de fato, tá? Pablo, muito obrigado. Você tocou num ponto importantíssimo também, né? Se você não tomar cuidado na implementação, você pode dar um tiro no pé, você pode impactar os usuários. E essa ideia também, essa preocupação de vocês já trazerem modelos transacionais que permitam com que os mesmos benefícios usados para usuários de pagamentos de transporte, por exemplo, integração temporal, possam ser oferecidos para cartões bancários. Ou seja, você não vai penalizar o usuário em função da escolha do meio de pagamento. Realmente é interessante. E você tocou num ponto fundamental que é
a inovação responsável, né? Você ter a responsabilidade de implementar soluções que favoreçam e facilitam a vida das pessoas, não deem passo para trás. Bom, tudo isso é muito bonito, mas vamos falar um pouquinho de Brasil. Fernanda, você consegue compartilhar com a gente alguma experiência? Como é que a Mastercard vem atuando aí sobre a sua coordenação, especificamente no Brasil, para vencer essas barreiras de implementação? Você tem alguns casos que consigam compartilhar com a gente de sistemas já implementados? Olha, hoje no Brasil, a gente já tem, como eu comentei, 26 sistemas de transporte aceitando esse tipo de tecnologia. Então, cartão de débito e crédito direto no validador do ônibus ou na catraca do metrô. Então, a gente tem, por exemplo, e o interessante aqui, Marcelo, é que a gente tem desde cidades pequenas até capitais grandes, porque às vezes o prefeito ou o secretário ouve falar, não, mas eu sou pequeno, isso é coisa para Nova York, para Londres, mas tem cidade aqui no Brasil de 40 mil habitantes que já aceita cartão no ônibus, então não é só para cidade grande, né? Para qualquer tamanho de cidade. Então a gente no Brasil, Brasília, por exemplo, a capital aceita em todos os sistemas de transporte, todos os ônibus, todas as estações de metrô. Então quem for para Brasília não se preocupe, pode pegar transporte público tranquilamente, sem grandes planejamentos antecipados. Maceió, Curitiba, em várias cidades em São Paulo, né, Santo André, São Bernardo, São José dos Campos, Jundiaí. Então, a gente ainda vê uma certa concentração no Sul e Sudeste, né? Acabam sendo estados que adotam primeiro novas tecnologias, mas a gente já vê também o Centro-Oeste, Nordeste, até o Norte, cidades já trabalhando para colocar esse tipo de facilidade. E a gente vê assim, como o Arthur comentou, a cidade interessada nisso, ela vai ter que ter um equipamento específico, então a leitora, né, o equipamento necessário para ler esse padrão que o Arthur comentou, EMV, que é o padrão dos cartões bancários, dos cartões de débito e crédito, e que é um padrão, como vocês podem imaginar, extremamente seguro, né, a indústria de pagamentos cada ano investe bilhões no mundo todo para ir evoluindo cada vez mais esse padrão que é usado, né, como um padrão global de cartões de pagamento. Então ele precisa desse equipamento específico que pode ser um equipamento que lê esses cartões bancários e lê também os cartões de transporte que já existem hoje, né? Não precisam ser dois equipamentos diferentes, tem equipamentos que conseguem ler os dois padrões. E ele precisa também do sistema, né, do software adaptado para processar e para mandar para o adquirente, né, para o credenciador, esse tipo de transação. Porque, para quem não conhece, não é familiarizado, né, com essa tecnologia de cartões bancários, quando você vai pagar numa padaria, numa farmácia, aquele terminalzinho que a gente chama de POS, aquela maquininha, quando você encosta o seu cartão lá, esse cartão, o adquirente é quem pôs a maquininha lá, né, na padaria, então a padaria fez um contrato com o adquirente, que no Brasil hoje tem dezenas, né, então Cielo, Rede, GetNet, só para citar alguns dos conhecidos. Então ele pega essa transação e ele vai olhar no começo do número do cartão, ele vai falar, que cartão é esse, né, para quem que eu mando isso? Aí olhou lá e falou, pelo número aqui do cartão no começo eu sei que é um cartão da Mastercard, então manda lá para o sistema da Mastercard. Aí quando chega na Mastercard, a Mastercard também olha os primeiros números, fala, deixa eu ver de que banco que é isso. É de um banco lá no Japão. Aí a Mastercard manda lá para o banco no Japão, aí o banco no Japão vai olhar, essa conta existe, não está bloqueada, tem dinheiro e tal. Vai falar, Mastercard, tudo bem, pode autorizar essa compra, eu autorizo, aí a Mastercard fala lá para o adquirente, está autorizada, e o adquirente solta nela na maquininha o comprovante, você leva a sua compra. Então, tudo isso em milissegundos. Então, vocês imaginam o desafio de fazer isso funcionar dentro de um ônibus. Então, esse sistema, né, que tem de bilhetagem, que tem que estar integrado com o adquirente, é para ele poder, né, fazer esse envio dessa transação para chegar lá no seu banco e ele fazer o pagamento. Só que, obviamente, no sistema de transporte, isso tem que acontecer muito rápido, porque o número de pessoas entrando naquele ônibus às 6 horas da tarde, ou querendo passar naquela catraca de metrô no horário de pico, a transação tem que ser muito rápida. Fora que o ônibus, às vezes, está passando uma região de sombra, né? Uma região, quem nunca ficou sem internet, né? Até no carro, quando a gente está andando, cai a ligação,
Então, se o ônibus está passando numa região de sombra, tem que ter uma solução que dê conta disso. Não dá para depender 100% de uma conectividade online, senão tem gente que não vai conseguir pagar. Então, tudo isso são especificidades da área de transporte público que as bandeiras, sistemas de pagamento tiveram que adaptar a solução para funcionar nesse mundo, né? Então, hoje em dia no Brasil isso está bem estabelecido, né, em vários países do mundo, mas a gente teve que fazer as adaptações. Uma coisa, por exemplo, que tem aqui no Brasil que não tem em outros lugares do mundo, é aquele cartão que é débito e crédito no mesmo cartão, né? Não sei quem de vocês tem o cartão do banco que é débito e crédito no mesmo plástico. A gente chama na indústria de cartões de cartão combo. Isso não existe em outros países, é invenção daqui do Brasil. Então a gente também teve que garantir que o sistema, né, para funcionar no transporte, dava conta também desses cartões combo. Então essas adaptações aconteceram, mas eu acho que para o ponto do Arthur, assim, não é qualquer fornecedor que vai dar conta de habilitar esse tipo de tecnologia num ônibus ou num sistema de metrô, né? Realmente é importante pegar gente que conhece do assunto, especializada, que já fez isso antes, para garantir uma implantação mais tranquila, sem dor de cabeça. Ainda bem que tem gente como o Arthur aí que ajuda a gente a resolver as jabuticabas aqui, Arthur. Bom, gente, então, do ponto de vista do poder público, nós vimos que é procurar conhecimento, tomar decisões com base no conhecimento, pensar no cidadão, como facilitar, como diminuir o atrito. Vamos falar um pouquinho agora, do lado, para terminar, do lado do operador de transporte. Tá? Eu queria fazer uma pergunta aqui para o Arthur. Arthur, vamos imaginar, hoje eu sou um operador de transporte e aceito o meu cartão de transporte. Quando eu passar a aceitar cartão bancário, significa que um vai substituir o outro ou eu estou falando de coisas diferentes? Esse conceito, eu sou completamente contrário. Eu venho falando há muitos anos, também porque nós participamos, a Planeta participa de vários fóruns, os chamados fóruns dos cartões Closed Loop, que existem os chamados padrões para o Closed Loop, mas existem nichos de padrão, né? Então tem um padrão que foi criado na França, que é o Calypso, e depois tinha o outro padrão, o SPT. São padrões diversos, que tentaram criar realmente uma metodologia comum para todo o mundo, né? Mas de alguma forma, eu lembro que sempre nas apresentações nos seminários desses eventos, sempre tinha o EMV versus as tecnologias closed. Eu lembro que num evento em Santiago que me convidaram para um painel e exatamente me fizeram essa pergunta. Aí todo mundo esperava que eu dissesse, não, o EMV é ruim e o Closed Loop é bom. E eu simplesmente respondi de maneira muito óbvia, não tem como comparar essas duas tecnologias. Elas não tem por que colocar uma contra a outra. São tecnologias complementares. Então, na verdade, quando a gente fala que você vai aceitar EMV, isso vai trazer um outro público para o teu sistema. Então, o que você vai ter? Você vai ter um outro público que vai poder passar a utilizar o sistema de transporte público, que eventualmente não utilizaria com o Closed Loop, ou por uma questão de chegou na cidade e tem pressa, vai pegar um táxi, porque não consegue, ou vai pegar um Uber, porque não conseguiu comprar o cartão, carregar o cartão. Então, essas coisas, ou seja, as tecnologias, isso tem que ficar bem claro, elas são complementares. Existe um caso, inclusive, da cidade de Chicago, nos Estados Unidos, que contratou de um grande integrador de sistemas, né, na verdade o número 1 lá, que você já falou, um sistema, e a cidade definiu que teria que ser EMV apenas. Ficou 6 meses funcionando assim. Depois pediram para agregar uma outra tecnologia fechada para atender aqueles casos que o EMV não resolvia, ou que as pessoas não queriam ter o seu cartão próprio. Então, são tecnologias complementares. Isso não quer dizer que um cartão EMV, existem projetos, por exemplo, na Holanda, usados como white label, em que você modela um cartão EMV para que ele seja um cartão de transporte. Aí é outra coisa, certo? Não é o cartão bancário do cara que chegou do Japão, que apresentou um cartão bancário que foi emitido para essa finalidade exclusiva. Então existem vários modelos
mas efetivamente não tem nada a ver, são coisas complementares, assim como o QR Code também é uma tecnologia complementar, Legal. Não é contrário. Perfeito. Bom, gente, eu acabei de receber a mensagem que a gente está no final. Só para terminar, eu queria... Bom, pensando nisso, então, se eu sou um operador, eu vou ter que lidar com diferentes meios de pagamento. E quando eu entro no mundo EMV, eu posso receber pagamentos com débito, com crédito, eu vou ter diferentes fluxos financeiros de recebimento. Queria ouvir do Pablo. Pablo, como é que a Rio Card Mais está pensando em ajudar os operadores nesse sentido? Eu que estou acostumado a mexer com cartão pré-pago, eu vou passar a receber cartão de débito, crédito. Vocês têm alguma maneira de simplificar essa operação para o operador? Temos. De fato, a gente consegue, através desses anos aqui de atuação, entender as dores, entender de fato o que eles sentem lá dentro, até porque é o nosso dia a dia, né? Então, adaptar o nosso fluxo, tá, de transferência de recursos, né, captado via cartões bancários, tá, adaptar esse fluxo ao fluxo atual de cada operador é uma das premissas do nosso modelo. A gente quer gerar o menor impacto possível para todo mundo, não só para os usuários, mas também para os integradores. Então a questão de fluxo financeiro ela vai estar completamente adaptada, entendeu? E com proposta, né, compatível com a necessidade de cada cliente. Tá? Pessoal, esse é um assunto apaixonante, dá para a gente ficar aqui a tarde inteira, né, principalmente entre amigos. Eu queria passar a palavra aí, começando pela Fernanda aí. Fernanda, suas últimas considerações, o que você tem a dizer aí para o pessoal? O que está por vir? Quais são os desafios? Legal. Gente, acho que um dos pontos que eu sempre falo quando a gente fala de novas tecnologias é que não adianta habilitar novas tecnologias e manter isso em segredo, né? A gente precisa comunicar, a gente precisa educar esse usuário, a gente precisa contar essa novidade para ele. Então, sempre quando tem a implantação, uma nova cidade, coloca essa facilidade de cartões no transporte, a Mastercard ajuda com ações de comunicação, campanha, olha, agora você pode usar seu cartão no ônibus, porque a gente realmente precisa criar esse conhecimento e esse educacional para o usuário, para ele adaptar e para novos usuários também saberem disso e passarem a usar o transporte. Então, eu acho que comunicação é um ponto importante e aí eu acho que tem vários atores desse ecossistema que ajudam nesses esforços de comunicação. Não só o próprio operador, a própria prefeitura, mas a Mastercard, os bancos emissores de cartões. Então, tem bastante gente para ajudar nesse esforço educacional. E aí eu sempre falo, né, o melhor lugar para comunicar é onde tem uma fila, uma pessoa sacando dinheiro para pagar em dinheiro, então facilitar essa operação. E assim, o grande ponto que a gente também tem que entender é que não é só facilitar a experiência de pagamento do usuário. A gente está ajudando a tirar dinheiro em espécie, né, desse sistema, o que traz não só redução de custo para o operador de transporte, mas também mais segurança para esse passageiro. Então, tem uma capital no Brasil que depois que implantou a aceitação de cartões, viu reduzir 90% os assaltos a ônibus. Então, o melhor jeito da gente reduzir a violência dentro de ônibus é tirar o dinheiro. Então, também a gente tem esses outros benefícios para a população, tá? Perfeito. Fernanda, obrigado aí pela sua presença também. Arthur, suas considerações rapidinho, que a gente está com o tempo. Bom, pessoal, eu vou reforçar a questão do conhecimento, eu acho que é fundamental, nós já falamos aqui várias vezes, mas para comprar é preciso ter o conhecimento, quer dizer, eu acho que assim, é complexo você perguntar para o vendedor se o produto que ele está vendendo é o melhor, porque eu já sei qual vai ser a resposta. Então você precisa saber para poder avaliar. E isso muitas vezes é uma questão muito complexa. Eu também falo da questão governamental, porque os governos deveriam tomar iniciativa de alguma forma para estabelecer padrões mínimos. Por exemplo, essa questão como eu mencionei, o projeto lá em Atenas, é um projeto muito antigo, quer dizer, há 5 anos, sei lá, deve ter uns 10 anos que eles compraram os equipamentos. E os equipamentos já tinham uma preparação, porque alguém definiu isso como regra. Mas aqui no Brasil não tem regra nenhuma. Então, assim, aí sempre tem aquela surpresa. Não, agora para implementar tem que trocar tudo. E para trocar tudo vai custar uma fortuna. Então, isso é a questão do conhecimento. É fundamental conhecer para poder comprar.
Perfeito. Obrigado pela sua presença também, Arthur. Pablo. Vai encerrar. Bom, primeiro agradecer, né, a todos vocês que estão aqui, esses dois ícones, né, e você também, que nos auxiliam aí no dia a dia até a gente chegar ao produto, né, a solução que a gente espera ter. E já temos, né, na verdade, espera não. A gente tem já em piloto no modal. Só um último reforço, tá, com relação ao nosso back-office, que a gente chama de back-office Hyper, que ele de fato é exclusivo, tá, nosso, e mais ninguém no Brasil vai ter. É completamente, de fato, tupkinizado, né? Ele aderiu a todos os bits e bytes de cada bandeira, né? E hoje a gente consegue ter na nossa estrutura, no nosso piloto, um nível de rejeição abaixo de 0,6, é o último que a gente viu, e escalando, né? A nossa intenção é estar abaixo de 0,5 já daqui a 2, 3 meses. Então, de fato, é uma alegria muito grande a gente poder estar abrindo isso aqui agora pela primeira vez. E a esperança, de fato, é que a gente mude, né, o que a gente conhece aqui como mobilidade através dessa facilidade integral que a gente vai ter. Então, obrigado. Bom, pessoal, a gente vai parar por aqui então. Muito obrigado pela presença e atenção de vocês. Tenham um bom evento.